quase dando pirueta, de tanto que a presença de Deus me encheu com essa palavra e com essa revelação. Então abra a tua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10. Eu estava falando com Deus e de repente, em dado momento da nossa conversa, eu percebi que a presença dele cresceu na sala de casa. Quando a presença dele cresceu, eu senti como se fosse ele falando com Salomão: me pede o que quiser. E aí eu falei: Senhor, eu quero entender melhor sobre a sabedoria. E aí ele me entregou essa direção. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10. Diz assim as Sagradas Escrituras: mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Vou pegar outra tradução que eu tinha visto. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, irmãos. Eu achei uma tradução que fica mais tranquilo para a gente interpretar. Vamos lá, deixa eu ver que tradução que é essa daqui. Aqui eu vi a João Ferreira de Almeida, mas essa daqui está diferente. Achei. King James. Quando, no entanto, 1 Coríntios 13, 10, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, eu acho incrível, impressionante, Senhor, como o Senhor sempre tem algo novo a tratar conosco, como o Senhor sempre tem revelações que vão verdadeiramente nos levar a nos tornarem pessoas mais sábias, pessoas mais espiritualizadas, aonde nós entendemos que temos uma missão nessa terra. Essa terra que está em trevas precisa ser iluminada, Senhor. E os únicos que podem fazer isso são os cristãos que se posicionam verdadeiramente em querer entender os teus mistérios, Pai. Então o Senhor vem e abre o canal de entendimento sobre nós que estamos buscando, porque foi o Senhor mesmo quem disse que se nós buscarmos, nós acharemos, que se nós pedirmos, nós seremos atendidos, que se nós batermos, a porta vai se abrir. Então o Senhor quer que nós sempre demos um passo a mais de curiosidade, de querer entender os teus mistérios, para que nós possamos usar essa autoridade e poder que já está sobre a nossa vida, mas que muitas vezes, por falta de conhecimento, nós não a utilizamos e nos machucamos, Senhor. Pai, quanto o Senhor tem falado comigo ultimamente sobre inteligência emocional, e ao o Senhor declarar essas palavras, eu entendo que a maioria das pessoas que deixam Jesus, deixam a igreja, é por falta de uma inteligência emocional. Ensina-nos então a ser perfeitos, Pai. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, amados. Queridos, é estranho, né? Soa até como uma blasfêmia falar que a gente pode chegar à perfeição na terra, né? Mas Paulo aqui estava falando do amor, amém? 1 Coríntios capítulo 13 é todo um capítulo falando do amor. E quando eu fiz essa pergunta a Deus, como eu me torno mais sábio? Como é que eu alcanço a sabedoria? Porque a Bíblia declara que nós devemos buscar isso mais do que o ouro e a prata. Então eu entendo que isso deve ser uma prioridade em nossas vidas. Porque quando nós nos tornarmos sábios, o ouro e a prata virá assim, num estralo de dedo. Porque aquele que é sábio, ele é sábio para todas as coisas, irmãos. Ele é sábio para conquistar tudo o que ele almeja. Então, quando eu fiz essa pergunta para Deus, ele falou: responda tudo com amor. Isso é ser
sabe. Eu falei, responda tudo com amor. Eu não consegui entender o que é que Deus estava tratando comigo. E aí eu vou me recordando das passagens bíblicas. Bom, a passagem bíblica que mais fala sobre o amor é 1 Coríntios capítulo 13. Então eu vou lá, ainda que eu conheça essa Sagrada Escritura, eu vou lá ver o que é que tem de revelação do Senhor para a minha vida, neste dia, nesta terça-feira. Então eu me deparei com essa palavra, e quando eu vim lendo todo o capítulo e parei no versículo 10, queimou no meu coração essa parte. Mas quando vier o que é perfeito, tudo aquilo que é imperfeito será aniquilado, tudo aquilo que é imperfeito será excluído. E por muitas vezes eu pensei o quê? Quando vier o que é perfeito é quando Jesus vier, porque somente Ele é perfeito. Essa é a nossa mentalidade, né, irmãos? E é também dessa forma que eu sempre pensei. Só que hoje eu cheguei à conclusão que não, porque nós vamos ver no decorrer da pregação que Jesus convidou pessoas para a perfeição. Só que você chegar neste nível é difícil, é complicado, porque você terá que abrir mão de muitas coisas. Coisas essas que nós conseguimos ver com os nossos olhos físicos, e que muitas vezes é o que nos afasta de Deus, é sermos muito materialistas. Então desde desse início de ano eu tenho me entregado a ver de forma mais espiritual as coisas, a começar a compreender o que muitos falam sobre este plano, que ele não é real, que tudo ao nosso redor na verdade não existe. E aí você pode declarar, pastor, mas eu estou vendo, pastor, eu estou tocando, amém, mas a Bíblia diz que isso passará. A Bíblia diz que isso não permanecerá. A única coisa que permanece é a palavra de Deus. A única coisa que é eterna é a palavra de Deus. Então quando fala que isso aqui não existe, é para que você entenda que tudo isso aqui é uma ilusão, e que se você entregar toda a tua vida atrás das coisas materiais, você vai perder a tua vida. E por mais que nós cansemos de pregar isso todo santo dia, a gente acorda pensando na matéria. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso conquistar, eu preciso pagar a conta, eu preciso fazer. E a gente está matéria. Enquanto Deus está falando, ei, que hora você vem falar comigo? Ei, que hora você vem descobrir os meus mistérios? Ei, que hora que você vai separar para parar com tudo que você está fazendo aí, para entrar no teu quarto e fechar a tua porta? E em secreto eu te abençoar. Paulo estava falando do amor, irmãos. Então quando ele fala, quando vier o que é perfeito, ele está falando do amor. Quando eu me preencher do amor, quando eu verdadeiramente responder todas as coisas dessa terra com amor, aquilo que é imperfeito dentro de mim vai dar lugar ao amor que é perfeito, amém? Mateus 19,16. Para vocês não falar que o pastor está blasfemando, tá? Porque todo conhecimento bíblico, irmãos, ele é importante, porque quando você está estudando, o Espírito Santo vem te lembrar. E eu me recordei que Jesus olhou para alguém e falou, se queres, pois, ser perfeito. E aí eu me lembrei dessa passagem, peraí, mas Jesus chamou verdadeiramente alguém para a perfeição. Então Mateus 19,16 diz, e eis que alguém aproximando-se disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu acho linda essa passagem, irmãos, porque o jovem, ele declara, tudo isso eu tenho feito. Nós também podemos declarar, tudo isso eu tenho feito. Com falhas, com quedas, sim, amém? Nós temos as nossas quedas, nossas falhas. O apóstolo João vai dizer que aquele que diz que não peca é mentiroso e a verdade não está com ele. Só que esse rapaz, ele vai além, ele não se contenta com essa resposta de Jesus. Ele não se contenta em ser só mais um crente. Ele quer chegar além, ele quer entregar algo a mais a Deus. Então ele diz no versículo 20,
disse do jovem, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, crente eu tenho sido por toda a minha vida, mas eu queria fazer algo a mais, eu queria ser extraordinário, eu não queria fazer só o que me é mandado, eu quero surpreender a Deus. Aleluia, santo é teu nome, Senhor, glórias a Ti. O que me falta ainda, disse o jovem. Que coragem desse jovem, irmãos. Que coragem desse jovem. Disse-lhe Jesus: se queres ser, o que está escrito aí, irmãos? Se queres ser perfeito. Se queres ser perfeito. Então Jesus chamou o jovem à perfeição. É possível cada um de nós chegarmos à perfeição ainda neste corpo material, esse corpo de carne. Que loucura, irmãos. Essa revelação ela foi bombástica para mim hoje. Eu comecei a declarar: eu quero viver isso. Eu tenho feito um trabalho de manhã onde eu declaro palavras de afirmação sobre a minha vida todos os dias, para que eu não me esqueça que aquele é o posicionamento que eu cobro de mim a partir de hoje. Então todos os dias eu declaro aquelas palavras: eu amo a Deus, eu amo Jesus, e eu vou declarando palavras de afirmação. E uma delas que foram acrescentadas hoje é: eu vou responder todas as coisas da minha vida com amor. Depois dessa revelação que Deus me trouxe hoje, irmãos, foi um divisor de água na minha visão, na minha vida. Porque Ele disse: queres, pois, ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O que é que Jesus estava declarando? Se queres, pois, ser perfeito, jovem, abandona a matéria de uma vez por todas. Para de se entregar totalmente atrás da matéria. Vem e segue. E nós sempre temerosos, irmãos, nós sempre com o pé atrás de se lançar verdadeiramente na obra do Senhor. A gente tem medo do que vai acontecer. Mas se o jovem tivesse feito o que Jesus falou, ele teria ganhado muito mais do que ele tinha. Ele tinha prosperado muito mais do que ele tinha. Isso não é problema para Deus, não é dificuldade para Deus. Mas nós somos medrosos, irmãos. Temos que ser sinceros, nós somos completamente medrosos. Jesus estava declarando: ame o próximo com os seus bens. Porque uma pessoa que tem luxo, que tem riqueza, dificilmente é uma pessoa doadora, né? Dificilmente. Então eu perguntei para Deus: Deus, o que é sabedoria? Deus me disse: sabedoria é responder tudo com o amor. Aí eu comecei a refletir e pensei: bom, responder tudo com amor. Aonde é que o ser humano mais é convidado a amar? Aonde é que o ser humano é mais convidado a se entregar? Aonde é que o ser humano é mais convidado a esvaziar-se de si mesmo? Estava conversando com a pastora Gi e com as irmãs intercessoras. Uma revelação que Deus me trouxe uma vez sobre o matrimônio. O casamento é a maior experiência de amor que você vai viver na terra. É onde você mais vai ter que se esvaziar de si mesmo e se sacrificar para ver a felicidade do outro e não a tua. E isso é muito difícil, mas é isso que vai nos levar a níveis de perfeição. É amar sem buscar o quê? O nosso próprio interesse. 1 Coríntios 13:5: não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Então eu entendi que tudo aquilo que está ligado à sabedoria é responder tudo com amor. E tudo aquilo, quando eu começo a olhar para mim como a minha vontade de ser a primeira, é o que me afasta do amor. Foi justamente isso que o jovem fez. Ele colocou a riqueza dele em primeiro. Ele falou: eu amo demais a minha riqueza. O egocentrismo é o que te afasta da perfeição. Então abandone o ego de uma vez por todas. Sabe quando a
a gente canta, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer. Eu tenho declarado aqui também que nós temos que ter o entendimento de que a santidade só virá de fato para as nossas vidas quando nós conectarmos três coisas: mente, coração e língua. A tua mente, o teu coração e a tua língua precisam falar a mesma língua. Não adianta declarar palavras lindas, maravilhosas para vocês, se meus pensamentos são completamente pecaminosos, se os meus sentimentos são completamente contrários àquilo que Deus espera de mim. Porque com a língua eu convenço os homens, mas Ele sonda a minha mente e o meu coração. Dele nós não somos capazes de esconder nada. Se queres, pois, ser perfeito, responda tudo com amor. E Deus falava para mim: responda com amor na tua mente. Quando a tua mente quiser trazer algo negativo, você vai ser obrigado a responder com amor este pensamento. Talvez em uma situação, no trabalho, em casa, na vizinhança, você cria uma mentalidade de maldade sobre alguém. Você é convidado a responder com amor essa mentalidade. Você cria um sentimento de maldade sobre alguém. Você é convidado a limpar o teu coração, pedir para Deus tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne no lugar, e responder com amor. E com a língua, nem preciso dizer, né, irmãos? A tua língua só pode declarar bênçãos. Por quê, pastor? Porque tudo o que nós fazemos para qualquer pessoa ou qualquer coisa nessa terra volta para nós. Existe colheita. Irmãos, atentam-se a isso. Nós não podemos fazer tudo o que queremos da maneira que queremos, porque todo o mal que propagarmos volta para nós, e todo o bem que propagarmos também volta para nós. E eu tenho entendido que não só a palavra cria, mas a mente também cria, o sentimento também cria. Porque se você pensa mal de alguém, aquela pessoa chega para você e fala bom dia, você fecha a cara nas costas. Ou seja, você já criou algo só com o pensamento. Você nem precisou abrir a boca, você já cometeu o pecado. Se queres, pois, ser perfeito, responda tudo à tua volta com a palavra chamada amor. E não é amor de sentimento, porque o amor de sentimento vai ser impossível. É o amor ágape. É o amor incondicional, onde não depende do que o outro faça, mas do que eu verdadeiramente quero entregar como uma adoração ao Senhor. Ofereceis os vossos corpos como um sacrifício vivo e agradável. Renovem as tuas mentes. Não vos conformeis com este mundo. O mundo está batendo, o mundo está castigando, o mundo está perseguindo. Sim, e você vai fazer o quê? Responder com amor. Se queres, pois, ser perfeito. Vamos continuar mergulhando mais um pouquinho no matrimônio. Efésios 5:22. Irmãos, o casamento é a maior escola que você vai receber. Você que é casado, você está matriculado na maior escola do amor. É o lugar onde você mais vai ter que sacrificar o teu eu para fazer o outro feliz. Né, pastora Gil? Aleluia. Efésios 5:22. Estou falando para ela dando indireta não, tá, irmãos? É porque eu não sei se vocês sabem, né? Porque ela é minha esposa. Então. Efésios 5:22. Eu e a pastora G estamos matriculados nessa escola. A Joyce e o Djalma estão matriculados nessa escola. Pastora Néia e o Valdeci estão matriculados nessa escola. Irmão Suzy e irmão Géder, eita glória. E quem não é casado, pastor, está fora de maneira alguma? Claro que não. Mas vamos lá. Efésios 5:22. Vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Amados irmãos,
feminista, o que vocês acham que vai dar? Vai dar problema, né? O quê? Isso é a palavra de Deus? Está falando que eu sou obrigado a me sujeitar ao meu cônjuge, ao meu marido? Que palavra mais machista! Onde já se viu isso? Mas é porque o mundo não sabe não buscar os teus próprios interesses. Todo mundo que vive no mundo só busca os teus próprios interesses. É isso que move o mundo, irmãos. É todo mundo o tempo todo preocupado com o eu. Eu vejo, irmãos, não é difícil o ser humano virar bicho, não. É só falar, amanhã vai faltar tal coisa no mercado, o pau quebra. Você vê pais de família trocando soco. Eu vi no momento em que os caminhoneiros pararam, brigas, confusões nos postos de gasolina. O eu, o egocentrismo. Se eu estiver bem, você que se lasque. Essa é a visão do ser humano que está no mundo. Por isso que essas palavras não é para quem está no mundo, é para quem está em Deus, na igreja, porque somente esses entendem que devem viver sem colocar os teus interesses como uma prioridade. Amém? E para os maridão está fácil? Está tranquilo? Vamos ver? Vós maridos, amai as vossas mulheres. É aqui que eu queria chegar. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, para a santificar, Jesus se sacrificou, esvaziou-se de si mesmo. Se você vê em Filipenses, capítulo 2, Paulo vai dizer: tende em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. E alguns versículos antes ele fala: não busque os teus próprios interesses. Vamos lá para a Bíblia, vamos ver. Eu gosto de Bíblia, irmãos. Eu gosto da palavra de Deus. Eu tenho prazer nessa palavra. Aleluias. Santo é o teu nome. Filipenses 2,3 diz: nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por quê, irmãos? Seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Aí no versículo 5 ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia. Então o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos amar as suas próprias mulheres. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Pega essa palavra: como aos seus próprios corpos. Quando nós começarmos a pensar como unidade, irmãos, nós não vamos mais nos ferir, porque eu entendi que se eu ferir a irmã Irani, eu também estou me ferindo. Se eu denegrir a irmã Suzy, eu também estou trazendo problema para mim. Quem viu aquele vídeo que eu coloquei lá no grupo da igreja, onde o homem estava explicando sobre essa questão de um caluniar o outro? Alguém viu? Não? O rapaz pegou dois e falou: esse aqui magoou esse aqui. Esse aqui que foi magoado vai ter que perdoar esse aqui. E esse que magoou, Deus vai levantar outra pessoa para magoá-lo também. E assim segue um ciclo. Conforme ele responder esse que o magoou, é a segunda sentença que Deus vai trazer sobre ele por ter magoado o outro. Irmãos, olha a bola de neve. Não é melhor ficar no amor? Fica no amor, é mais tranquilinho. Esses dias eu estava refletindo também sobre julgamento.
Compartilhei isso com a nossa querida irmã Suiane. Por que não podemos julgar, irmãos? Por que nós não podemos julgar? A Bíblia fala, ó, com a mesma medida que você está medindo o outro, você será medido. Por que quer tirar o cisco do olho do teu irmão e não vê a trave no teu? Amém. Só que vamos se aprofundar. Por que não podemos julgar, irmãos? Porque nós não temos todo o contexto de informação daquela pessoa. Como assim, pastor? Você está vendo a superfície. Amém? Você só está vendo a superfície. Você não está vendo mais nada do que a ponta do iceberg. Você não sabe o que está adiante daquilo. Você não sabe por que aquele ser humano se tornou o que se tornou. Você não conhece os traumas, os medos, os receios, a criação, as experiências. Você não tem um contexto histórico dele para você julgá-lo. Então, quando a gente julga o que a gente está vendo ali no momento, a gente está julgando a superfície. Talvez, muito provavelmente, estamos sendo completamente injustos. Por isso não podemos julgar. Porque o juiz, quando ele vai julgar, ele tem que levantar todo um campo de informação antes de declarar se está condenado ou se está absolvido. Vem um advogado de defesa, vem um advogado de acusação, e levanta-se as provas, cadê as testemunhas? É isso, aquilo outro, onde você estava a tal hora e tal. Depois de levantar todo esse campo de informação, aí sim ele vai dar um veredito real. Agora imagina nós, só de olhar um bêbado na rua, julga. Mas você sabe por que aquela pessoa está bêbada? Irmãos, eu não me coloco como santarão não, porque esse pastor aqui era muito duro de coração, viu? Quem quebrantou, quem me deixou mais molinho foi a pastora Gia. Porque a pastora Gia era mais, até hoje, mais branda do que eu. Então, quando a gente começou a namorar, às vezes eu falava muito mal de pessoas. Falava mal. Estava saindo do Egito ainda, irmãos. E uma vez eu me recordo de ter feito esse comentário, de que a pessoa que está na rua, que bebe, não sei o que e tal. Aí ela falou assim, mas e se ele está com muito frio e bebeu para se aquecer? Ou bebeu para dormir e não sentir frio, e levou para um lado mais profundo, respondendo aquilo com amor. É fácil a gente julgar o outro, é muito fácil, só que é perigoso ao mesmo tempo. Então, como nós não temos esse campo de informação, é melhor ficar no amor. Não julgue não, fique no amor. Porque toda vez que você faz para o outro, você faz para si. Se for bênção, maravilha, volta para você. Mas se for maldição, se for julgamento, você está enrolado. Se queres, pois, ser perfeito, responda tudo com amor. Teus pensamentos, teus sentimentos e com a língua. Que você seja como Jesus Cristo, manifeste amor o tempo todo. Em todo lugar que estava, ele só manifestava o amor. Até na cruz, ele manifestou o amor, pedindo para que aquelas pessoas fossem perdoadas. Eu achei muito bonito a oração do Nicolas Ferreira, sem politicagem, mas foi uma oração cristã, porque ele declarou: perdoe os nossos inimigos, perdoe aqueles que estão nos perseguindo. O mundo não sabe entregar esse amor, irmãos. O mundo não carrega esse amor. Somente a igreja carrega esse amor. E é justamente esse amor que pode transformar a realidade ao nosso redor e converter aquele que se achava perdido e libertar aquele que estava cativo. Então, no versículo 28 de Efésios 5, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a tua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, se eu fizer mal para a pastora Gil, eu estou fazendo mal para mim mesmo, porque Deus declarou que eu e ela somos um. Amém? Mas é só no casamento, pastor? Não, vamos adiante. Evangelho de João, capítulo 15,
versículo 9 agora. Vamos ver a pregação do maior pregador. Dos 4 evangelhos, você só vai ver essas escrituras em um, que é do João, que ele era discípulo. Ele estava ao lado de Cristo. Com apenas 15 anos de idade, João viveu todas essas coisas. Ele era o apóstolo mais novo. Evangelho de João 15:9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se queres, pois, ser perfeito, ame. Aumente a tua dose de amor. Coloque cada dia mais amor na tua vida. Fala para Deus: me ensine a amar, Senhor, com as minhas ações. Me ensine a amar com o meu pensamento. Me ensine a amar com o meu sentimento. Me ensine a amar com a minha boca. Essas atitudes de amor vão virar uma colheita poderosa em favor da tua vida. Agora vamos ver mais uma vez Jesus falando de perfeição. No mesmo evangelho, no mesmo livro, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 diz: e não rogo somente por estes. Diga glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Vocês sabem o que estava acontecendo aqui? Jesus estava intercedendo por mim e por você. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Diga eu, Senhor, eu criei. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém, irmãos? Unidade no casamento, unidade também entre os irmãos da igreja. Sejam um. Versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Agora olha o versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam o quê? Perfeitos. Perfeitos, irmão. Olha que interessante. Alguém aqui sabia que dava para alcançar a perfeição na terra? Eu não sabia. Eu descobri isso hoje. Em 3 passagens a Bíblia deixou isso bem claro para nós. Paulo falando do amor, declarando que o amor é aquele que vai te aperfeiçoar. Quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito sairá. Quando o amor de Deus entrar verdadeiramente na tua vida e você se tornar esse ser humano que só manifesta o amor, automaticamente você se tornará perfeito. Jesus convidando o jovem rico a ser perfeito, e agora nessa passagem, mais uma vez, ele falando para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Amém, amados? Agora, como que a gente vai fazer isso, pastor? Como que a gente vai chegar nesse nível de perfeição? Inteligência emocional. É você compreender de uma vez por todas que você não controla a atitude do outro, você controla somente
A tua. Somente a tua. E todas as vezes você é convidado a responder com o amor. Faça essa afirmação sobre você todos os dias ao acordar. Pai, eu declaro que no dia de hoje, em todas as situações, eu vou responder com o amor. Isso vai fazer você criar essa realidade ao teu torno, e você vai para o mundo, vai trabalhar, vai para a escola. Aconteceu a situação, a hora que você quiser responder com ódio, pagar o mal com o mal, você vai se lembrar da afirmação que você fez de manhã, olhando para o espelho. Pai, me ajuda a responder todas as coisas com o amor. Responder com o amor, irmãos. Responder com o amor. E o que declaro muda as situações. Quem lembra desse louvor? E o que declaro muda as situações. E o que declaro, o que você tem declarado? O que você tem declarado? Inteligência emocional, irmãos. Nós somos convidados a ser inteligentes emocionalmente. Talvez você tenha aquele vizinho que é uma bênção, uma maravilha, aquele vizinho que testa a sua fé todo santo dia. Você é convidado a ter inteligência emocional, porque todo santo dia que você chegar no teu carro, que você chegar na tua casa, seja caminhando, quem que você vai trombar? O teu vizinho. A bênção do teu vizinho. E você é crente. Você é crente. Ele talvez não seja. E você não vai conseguir controlar as atitudes dele, mas você é convidado a controlar as suas. Tiago Brunet contou uma história, eu achei bem interessante. Ele morava em um condomínio, e lá eram separadas vagas para cada carro. E aí um rapaz todo dia estacionava na vaga dele, porque a vaga dele era mais fácil de estacionar, mas a vaga era dele. E ele falou que ele chegava louco de raiva. Aí teve um dia que ele falou: vou chamar a polícia, vou chamar o síndico do condomínio, e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Começou a tramar um monte de ideias para prejudicar aquela pessoa, porque aquela pessoa estava prejudicando ele. Só que aí um dia ele chegou, o carro do cara estava todo sujo. Aí ele pegou, sem o cara perceber, lavou o carro do cara e deixou uma plaquinha: olha, você está estacionando na minha vaga, eu sei que a sua é difícil. Aí ele deu um jeitinho de responder com amor aquela situação. O que aconteceu com aquela pessoa? Ela se constrangeu, pediu perdão e se tornou um amigão dele. Está vendo como o amor sempre é a melhor resposta, irmãos? O amor sempre vai ser a melhor resposta. Às vezes o problema não é com o vizinho, mas é com o familiar, é com o irmão, é com o pai, é com a mãe. Só que essas pessoas, irmãos, são pessoas que você inevitavelmente vai ter que conviver. Se for um amigo do trabalho, todo dia você vai trombar aquele bendito daquele amigo do trabalho, não vai ter para onde correr. E você é convidado a ter uma inteligência emocional. Como é que eu vou contornar essa situação? Como é que eu vou responder com amor? Como é que eu vou continuar sendo crente aqui neste lugar? Com essa pessoa me provocando, me cutucando, me tirando de sério. Se pergunte como Jesus responderia essa situação. Qual seria a atitude de Cristo? É essa que você é convidado a adotar. Responder com amor. Ter uma inteligência emocional. Ou talvez ter aquelas pessoas que são passageiras, e que se você estiver muito carnal, nem nessas horas você consegue se controlar. Você fez uma besteirinha no trânsito, veio uma buzina. Ah, filho de bala. Eu fico envergonhado, mas eu falo: desculpa. O cara xingando minha mãe, xingando eu, xingando todo mundo. Ô irmão, Deus abençoe. Desculpa. Sem inteligência emocional, talvez ali você já vai encontrar Jesus, sabia? Você não sabe o que ele tem dentro do carro. Tem gente que é louco, moço.
Tem gente que é doido para matar um estrago de dedo. Não pensa não. Então nós somos convidados a ter uma inteligência emocional, inclusive na igreja, irmãos. Porque eu tenho feito essa reflexão. As pessoas saíram da igreja por quê? Aí você vai ver, porque se feriram com pessoas. Pessoas se feriram com pessoas. Não teve uma inteligência emocional, não soube tratar daquele assunto de uma maneira onde ele entregasse sabedoria. Porque foi o que Deus me falou hoje. Sabedoria é responder todas as questões da vida com amor. Se você souber fazer isso, você estará tendo uma atitude que vai estar implantando em você a perfeição. Agora eu quero encerrar falando de um cara que dá aula disso. O nome dele, Zé. O Zé é demais, irmãos. Talvez nós não teríamos a estrutura que o Zé teve. O Zé foi o cara. O Zé foi o cara. O Zé era inocente, irmãos. O Zé, ele contava os sonhos dele para os outros. O Zé, ao invés de guardar em secreto, ele contava, ele revelava. Aquilo que você ainda está gerando, aprenda a guardar. Deixa no secreto. Depois que você gerar, aí sim. Aí você mostra a cara do bebê. Está gerando um empreendimento, está gerando um ministério, mas ainda está gerando, ainda está em oração, ainda está em planejamento. Segura aí. Deixa aí quietinho, continue gerando no secreto. Mas o Zé não, irmãos, o Zé contava. E talvez quando você conte, você vai criar inveja, ciúme, vai trazer problema para você, vai trazer ataque para a tua vida. E aí você vai ser convidado a ser inteligente emocionalmente. Só que o Zé era esse cara, porque os próprios irmãos o vendeu para o Egito. Irmãos, o que passava na cabeça do Zé depois de uma situação dessa? Imagina. E no coração do Zé? Quem aqui já se magoou por irmão? Só eu? As duas bênçãos que vieram aqui pregar vocês, né? Cansou de tretar, irmãos. Mas não é briguemos. Era só nós começar a tretar que meu pai ficava triste. Meu pai ficava batido. Talvez você tenha um pai ou uma mãe triste lá, porque vocês são irmãos e não estão se conversando há um tempão. Mas você é crente. Ou você é que nem o Valadão. Vocês não são crentes, não. Crente tem que ter atitude de crente. Crente tem que pedir perdão, mesmo que não estiver errado. Crente tem que amar sem medida. Crente não pode buscar os próprios interesses. O crente tem que pensar: domingo talvez a gente vai estar reunido lá na casa da minha mãe, do meu pai. Eu não quero ver meu pai e minha mãe tristes, então eu vou resolver essa situação. Aí vai ser agora. O fulano vem aqui em casa, fiz um bolinho de chuva, passei um café. Vamos ter um tete-a-tete aqui, vamos resolver essa situação. Inteligência emocional. Rancor, ódio, falta de perdão vai até propagar doença física em você. Libera esse troço aí, segura mais não. E o Zé foi para o Egito, e o Zé foi para a casa de Potifar, e a mulher de Potifar caluniou o Zé, e o Zé foi para a prisão, e o Zé na prisão fez amizade, e o Zé contou com aquelas amizades. Aqui a gente aprende mais uma coisa, irmãos. Inteligência emocional é você não colocar expectativas sobre pessoas. Eu não deposito nenhuma expectativa em vocês, nenhuma. Assim como vocês também não podem depositar expectativa em mim, porque nós podemos nos frustrar. Talvez eu espere algo do Djalma. O Djalma vai fazer isso, cara, o Djalma. Aí o Djalma não fez. Nossa, o Djalma, que vacilão. Quero nem olhar na cara daquele irmão mais. Inteligência emocional é não colocar expectativas sobre as pessoas. É entender que as pessoas são falhas, assim como você também é falho.
Eu não me recordo onde está agora, acho que está em Eclesiastes. Eu achei linda essa palavra quando eu vi. Não fique procurando saber o que as pessoas estão falando de você, porque no teu íntimo você sabe muito bem que você já falou mal de muita gente também. Ou seja, tudo farinha no mesmo saco. Inteligência emocional é não colocar expectativa, irmãos. Ame sem medida. Ame sem medida. Entregue tudo que tem. Dê o teu melhor para aquela amizade, para aquela pessoa. Mas pastor, e se ela me machucar? Se ela te machucar, você fala, irmão, está perdoado, segue a tua vida, está em paz. Fica tranquilo. Eu não depositei nenhuma expectativa em você. Fique em paz. Você só fez o que o ser humano faz. Está tudo certo. Vida de certo. Pessoas que não estão curadas emocionalmente, muitas vezes se aproximam de pessoas e querem agarrar, querem elas para elas. E aí começam as frustrações, os problemas, as dificuldades, porque ela fica criando expectativa. Não cria expectativa. E o Zé criou expectativa em cima daqueles homens que estavam na prisão com ele. E o que os caras fizeram? Esqueceram o Zé. Eles esqueceram o Zé. Simplesmente, quando eles voltaram para a vida boa, eles esqueceram o Zé. Um morreu, né? Agora o outro voltou para o palácio. É assim. Quando você estava na prova, você estava junto, mas agora que você foi para o palácio, você esqueceu de mim. Agora que você subiu um degrau, não está nem aí para mim, virou o nariz. Tem inteligência emocional. Saiba lidar com essas coisas. Mas no dia que a prova chegou para aquele cara de novo, de quem que ele lembrou? Do Zé. Irmãos. No dia que a prova chegar, ele vai lembrar de você. Porque ele vai lembrar o quanto você era gente boa, o quanto você se entregou, o quanto você amou aquela amizade, o quanto você fez por aquela amizade. E ele se lembrou do Zé. Tem o Zé é bênção, rapaz. O Zé interpreta sonhos. O Zé, olha, fala para você. O homem é fora do comum. É um com Deus. Todo ser humano que é um com Deus, inevitavelmente vai ser perseguido por pessoas, viu? Ora por mim, viu? Tive um sonho aqui, interpreta para mim, viu? Estou com um problema aqui. Crente, vem cá. Você que está mais próximo de Deus, vem aqui me socorrer, me ajuda. Me socuda. Só na hora da prova também. Esses dias eu peguei um, irmãos. Ele estava sentado lá reclamando, falando. E reclamando de Deus. Então eu falei, irmão, seja sincero comigo. Se você não estivesse vivendo essa situação, você estava indo para a igreja? Aí ele engoliu seco. Não estava, né? Está vendo qual que é o problema? Você só quer correr para Deus quando está na prova. E assim também foi com o Zé, na hora que a prova chegou. Mas aí ele foi lá, falou do Zé, e o Zé, como era um homem de bom coração, falou, não, eu vou lá te ajudar. O Zé não guarda mágoa, o Zé é um cara de gente boa. O Zé é um cara firmeza, o Zé não coloca expectativas sobre pessoas. Porque a escola da vida já ensinou o Zé foi traído pelos próprios irmãos. Foi vendido como escravo pelos próprios irmãos de sangue. O que mais podia machucar o Zé? Talvez muitas feridas que te machucaram era para te preparar para você se tornar essa pessoa forte que você é hoje. Você está na escola do Senhor. E na escola do Senhor, quando vem a prova, você é aprovado. Então descansa nele. Você não precisa sujar suas mãos. Não toque, não reclame, não murmure, não fofoque, não puxe o tapete. Deixa que Deus declara: minha é a vingança. Filhão, filhona, descansa, eu cuido de você. Mexeu com você, mexeu comigo. O pai está on. O pai está on, o pai está vendo tudo, filho. Esquece. Não passa nada despercebido aos olhos do pai. Eu vi que te caluniaram, fica tranquilo e descansa. Porque eu estou na situação. E aí o Zé foi, interpretou o sonho, falou que gostou do Zé, porque o Zé era um cara gente boa demais. Colocou o Zé para governar o Egito. Aí o Zé governando o Egito, a terra padecendo. Quem chegou para comprar as coisas lá? Os irmãos do Zé. O Zé tinha todas as ferramentas na mão para se vingar, irmãos. O Zé podia fazer o que ele quisesse agora para prejudicar os irmãos.
mas José escolheu ter uma inteligência emocional. Tenha uma inteligência emocional. Responda tudo com um amor. Seja sábio. Seja perfeito. Seja perfeito. Nunca imaginei que eu ia declarar isso, irmãos. Mas hoje a palavra me surpreendeu. Seja perfeito. Se queres, pois, ser perfeito, ame a todos. Responda a todas as situações com amor. E aprenda, assim como Zé fez, a perdoar o outro, independente do que ele fez. Porque o Zé entendeu que aquilo que ele derrama sobre o outro é justamente o que recai sobre ele. Então peça para Deus te dar uma inteligência emocional, no nome de Jesus. Amém?